Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti no Brasil, canal no YouTube. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas configurações básicas sobre os switches do portfólio de equipamentos EdMax. Então, a linha de produtos EdMax, ela não conta apenas com roteadores, com os Edge Routers, mas também conta aí com uma gama enorme de switches, switches gerenciáveis, switches com características Layer 2, Layer 3, equipamentos com recursos de PoE no padrão passivo ou ativo. E esse será aí um primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que teremos falando sobre algumas configurações dessa linha aí de produtos. Então, nesse primeiro vídeo eu vou demonstrar a facilidade de você realizar a configuração de VLANs, porta-trunk e alteração da VLAN de acesso, tá, pessoal? Então vamos lá, para poder exemplificar o nosso cenário, eu criei aqui uma pequena rede, onde eu tenho o meu router, o meu Edge Router. Nele eu tenho configurado aí serviços como, por exemplo, um servidor PPPoE na interface VLAN 10, um servidor DHCP na interface VLAN 20 e um outro servidor DHCP num outro range de IP que eu determinei aí como sendo uma rede de gerência na VLAN 40. E a ideia é o quê? É eu transportar esses três serviços da minha Edge Router para o meu Edge Switch utilizando uma interface trunk, ou seja, esses serviços eles vão passar de forma tagueado, sem remover a tag da VLAN, e irei configurar portas no formato acesso no meu Edge Switch, onde eu vou testar cada respectivo serviço utilizando o meu notebook, perfeito? Então vamos lá, pessoal, dando início aí às configurações. Primeiro passo, né, nosso exercício, a gente deve o quê? Deve criar as VLANs, adicionar quais interfaces irão pertencer a cada VLAN e o modo de operação, se ela vai ser untag, tag ou excluir ela desse VLAN, desse grupo de interfaces virtuais. Então vamos lá, vamos primeiramente realizar acesso ao Edge Switch. Então, por padrão, o Edge Switch vem configurado aí com IP 192.168.1.2. Então, digitando aí o endereço IP no meu navegador, vamos acessar a interface do Edge Switch. Por default, usuário e senha UBNT. Então, seguindo aqui o nosso exemplo, no primeiro ponto eu devo criar uma VLAN, ou seja, as VLANs, conforme o nosso cenário, VLAN 10, 20 e 40. Então vamos lá através da interface, navegando até o menu VLANs. Vou adicionar aí a VLAN 10, um ADD, VLAN 20, ADD e VLAN 40. Adicionei as três VLANs. Próximo passo, conforme exemplificado aqui no nosso tutorial, eu devo selecionar quais interfaces irão pertencer a essas VLANs. Então, como nós vimos aqui no início, a ETH1, tanto da minha Edge Router como do meu switch, é a interface utilizada para realizar esse cascateamento. Então, os serviços eles vão vir tagueados da Edge Router, e então a forma como a interface 1 do Edge Switch deve se comportar é tagged. Então, vamos lá. Interface 1 do Edge Switch, tagged. VLAN 20 também target, ou seja, é o meu trunk, e 40 também target. Agora eu devo selecionar quais serão as outras interfaces no formato untag para que eu consiga testar cada serviço com o meu notebook. Então vamos lá, vamos determinar aqui a VLAN 10, por exemplo, a interface 3, ela vai ser no formato untag. Então vou selecioná-la como untag aqui na VLAN 10 e vou excluir ela da VLAN 1, ou seja, eu não consigo ter duas interfaces no padrão untag pertencente a uma única VLAN. Então eu vou excluir ela aqui da VLAN default, a VLAN 1. VLAN 20, vou determinar aqui a interface 5 do meu Edge Switch como VLAN 20, vou excluir ela aqui da VLAN 1. E vou determinar aqui a interface 7 pertencente a VLAN 40. Então nós temos aqui trunk, as interfaces, a interface 1, que é o cascateamento entre Edge Router e Edge Switch, interface 3 como untag VLAN 10, interface 5 como untag VLAN 20, interface 7 como untag na VLAN 40. Maravilha? E eu vou excluir aqui ela também
da VLAN 1 para não ter um problema de VLANs. Então vou dar um Apply. Maravilha, as configurações de VLANs foram feitas. Agora eu vou alterar o quê? Alterar a VLAN de acesso ao switch. Essa alteração é interessante ser feita justamente para eu ter uma maior segurança na minha rede, né? Por padrão, o Edge Switch ele vem configurado como a VLAN 1, a VLAN default, como VLAN de acesso, a VLAN de gerência, e eu vou realizar a alteração dessa VLAN 1 para a VLAN 40, conforme exemplificado aqui no nosso desenho de rede. Maravilha? Então, como que eu faço essa configuração? Basta eu acessar o menu Settings e Management VLAN ID, vou alterar para VLAN 40. A partir do momento que eu der o Apply nessa configuração, eu perco acesso ao switch. Por quê? Porque o meu computador, o meu notebook, vamos verificar aqui ó, no dashboard, vamos cancelar a configuração. Ó. O meu computador ele está conectado numa porta 15. Se nós verificarmos aqui no menu VLANs, a porta 15 ela pertence à VLAN 1. Então, a partir do momento que eu alterar aqui para VLAN 40, eu só vou ter acesso ao switch se eu estiver conectado com o meu notebook a uma porta, que no caso aqui é a porta 7, que pertence à VLAN 40. Perfeito? Então vamos lá, vamos voltar aqui em Settings, alterar para VLAN 40, vamos deixar a interface comportando aí como DHCP, ou seja, vai ser entregue aí o IP de forma automática pelo meu Edge Router e depois eu vou realizar acesso ao Edge Switch. Maravilha, então vamos realizar aqui um Apply. Já perdi acesso ao Edge Switch. Então, em tese, isso aqui no caso são informações armazenadas em cache, perdi acesso, como podemos ver, atualizei aqui a página. Agora eu vou conectar o meu notebook na interface 7, que eu configurei aqui com Manteg na VLAN 40. Conectei na interface 7, vou lá nas configurações do meu notebook, da interface de rede, e vou pedir para ele responder como cliente DHCP. Se tudo deu certo, eu já vou receber o IP conforme ilustrado aqui no nosso cenário, naquele barramento da minha VLAN de gerência. Agora vamos verificar qual endereçamento IP foi configurado, foi setado no meu Edge Switch. Então eu vou acessar aqui o meu roteador, vamos ver os leases, né? A gente verificar aí qual endereçamento IP foi atribuído ao Edge Switch. Então aqui eu estou acessando a Edge Router. Então se eu vir aqui, ó, Services, e no servidor DHCP, ó, VLAN gerência, eu consigo verificar os leases. Então aqui ele já me diz que o Edge Switch foi atribuído esse IP. Eu já clico aqui, eu já consigo ter acesso novamente ao Edge Switch através da VLAN de gerência 40. E para poder deixar mais seguro ainda o meu cenário, eu posso vir, por exemplo, e excluir todas as interfaces da VLAN default, da VLAN 1, e agora eu só terei acesso através da VLAN 40. Maravilha. Agora vamos testar os outros serviços. Servidor DHCP na VLAN 20, conforme exemplificado lá no início. Então eu configurei a interface 5 como untag, vou desconectar o meu notebook da interface 7, vou conectar na interface 5, se tudo correu de forma correta, ele vai ser atribuído o endereçamento IP conforme configurado no servidor DHCP na VLAN 20. Então, maravilha. E agora vamos realizar o teste discando uma conexão PPPoE, conectando aí o meu notebook. Vamos lá, vou conectar o meu notebook na interface 3, que eu coloquei aqui como Manteg, VLAN 10 serviço PPPoE, maravilha. Agora eu vou aqui nas configurações do meu notebook e a gente vai o quê? A gente vai realizar uma conexão PPPoE. Já tem aqui configurado um discador, vou alterar aqui o usuário, aluno-1, esses usuários já foram pré-configurados na minha Edge Router, e agora eu vou clicar aqui em conectar.
Então ele vai fazer a... Opa, configurei aqui errado, aluno-1. Conectar novamente. Está autenticado, está conectado com o IP atribuído conforme foi configurado no meu servidor DHCP. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Esse é um primeiro de muitos vídeos que terão aí falando sobre as configurações dessa família de suítes. Um forte abraço e até mais.